nessa terceira parte, nós falaremos aqui de Firewall e de atualização do sistema operacional, isso, em específico o Windows, que é o mais utilizado aí no mundo todo, né? O que é o Firewall? Firewall, traduzindo para português, é como se fosse uma tradução livre, parede de fogo. O que essa parede de fogo faz no mundo computacional? Ela é como se fosse uma trilha por onde eu direciono que as informações que vão sair da minha rede devem passar e as informações que entrando na minha rede também devem passar. Rede, quando eu digo, é rede computacional, tá? Vários computadores, por exemplo, no escritório, temos uma rede computacional de computadores. Então, vamos citar aqui um exemplo. Aqui, digamos, seria o Instituto Federal. Então, um funcionário do Instituto quer acessar o Google na internet, fora da sua rede, né? Com o Firewall configurado, ele digitará lá no seu navegador Google, automaticamente o Firewall fará a verificação se aquilo ali é viável, de acordo com a configuração do administrador de rede, quem administra esse Firewall, e vai liberar ou não o acesso através daquele site. Então, por exemplo, através do Firewall, nós podemos configurar um proxy. O que é um proxy? É um intermediário entre o servidor e o computador. O servidor de dados, no caso da rede. Então, o proxy, por exemplo, o pfSense, você pode configurar quais sites que você quer que os seus alunos dentro de um colégio, por exemplo, podem acessar ou não. Ou então colocar palavras-chave que façam esse bloqueio, por exemplo, pornografia, pedofilia. Assim que a pessoa digita isso no computador para acessar através da internet, já é bloqueado, já exibe uma mensagem do administrador de rede dizendo que aquele site não é confiável e caso realmente queira acessar, para procurar a administração de rede, né? Geralmente ninguém vai, né? Sabe que é proibido. Então, conceituando aqui o Firewall, ele é a nossa parede de fogo dentro de uma rede, ou seja, é um campo minado, digamos assim, que as informações irá passar para ter essa segurança, além do antivírus aqui na rede local, também vamos ter a segurança do Firewall, que irá fazer uma filtragem dessas informações. Essas informações são filtradas através de portas. A internet ela trabalha com portas, por exemplo, porta 80, porta 102. Cada porta tem a função de executar um tipo de informação. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pega aí um material na internet sobre redes, sobre portas computacionais, que vai aprofundar um pouco mais. Essas portas elas são configuradas também pelo administrador da rede. Então, por exemplo, o administrador ele não pode fechar todas as portas de uma rede, porque senão a rede não fica funcionável, né? Não fica usável para aqueles profissionais que estão trabalhando na rede. Então, o administrador ele tem que ter uma lógica muito boa, um conhecimento muito grande, para saber qual porta ele irá fechar ou abrir dentro de uma rede computacional através de um firewall. Tá ok? Aqui na apostila, nós citamos alguns firewalls gratuitos, um dos mais utilizados, né, de acordo com os sites aí de tecnologia. O ZoneArmy, temos aqui o link para download e também o link para instalação. Tá? Devido ao tempo, à carga horária da disciplina, nós não conseguiremos executar a instalação de todos, uma demonstração, mas está bem explicadinho aqui nos links que eu disponibilizei. O Comodo Firewall, também temos aqui o link para download, o link para instalação. E o firewall do Windows. O próprio Windows ele possui um firewall pré-configurado, que é este daqui. Ó. Eu estou utilizando aqui o Windows 8, a versão 8.1, que ele fala que ele tem aqui esse firewall pré-instalado já. Desculpe que eu estava lendo a mensagem aqui do computador. Esse firewall do Windows ele tem algumas funções bem interessantes até. Não se equipara a você configurar um firewall na sua rede de um modo profissional, por exemplo. Aqui ele vai me falar o seguinte, por exemplo, redes privadas, o que pode ou não pode, o estado da rede ativado, conexões de entrada, ou seja, o que está entrando dentro da minha rede aqui, no meu Wi-Fi, né, aqui na minha residência. Bloqueia, por exemplo, ele está bloqueando todas as conexões com aplicativos que não estejam na lista de aplicativos permitidos. Aquilo que eu disse na aula 2
sobre antivírus do banco de dados que cada antivírus tem. O Windows também possui o seu banco de dados atualizado, que ele vai falar, ó, esse aplicativo não está nessa lista de banco de dados, então eu vou bloquear e demonstrar uma informação na tela para o usuário para ele decidir o que ele quer fazer. Aqui também nós temos algumas configurações, como eu disse, quanto mais a gente fuça, mais a gente lê, mais a gente aprende. A opção de ativar ou desativar o Firewall é interessante deixar ativado, né? Em alguns casos específicos, conforme a gente vai pegando experiência, vocês que estão se formando para técnico, existem conflitos. Às vezes você tem que desativar o Firewall nativo do sistema operacional para não ter conflitos com outros firewalls, com outras aplicações na sua rede. Então esse daqui é o firewall do Windows. Todo Windows tem um firewall. Desculpe, seguindo aqui então na nossa apostila, vamos falar aqui da atualização de sistemas operacionais. Desculpe, deixa eu mostrar aqui para vocês a configuração avançada aqui do firewall. Ele tem aqui, ó, esse é o firewall do Windows. Regras de entrada, tem toda uma listagem do que pode ser executado aqui em verdinho. Vai entrar no meu computador, que está ok, está liberado para entrar. E do que não pode, por exemplo, algumas aplicações em Java, ele já está barrando. Você pode criar uma nova regra para quem tem aí um conhecimento mais avançado. Aqui as regras de saída, o que pode sair do meu computador. No caso aqui não está tudo liberado, né, digamos assim. Por exemplo, as partes do Windows, a parte aqui de jogo, do Asphalt, dados aqui bancários, ele está falando que pode sair do meu computador, que está verificado, está ok. Isso aqui é bem legal, está bem interessante. Recomendo para quem não tem um conhecimento que não desabilite nenhuma regra, que não altere nenhuma configuração, porque pode prejudicar o seu computador. Desde que você estude, leia, aí está tudo ok, né? Não tem problema algum. Voltando então, a atualização do sistema operacional. Por que atualizar? A atualização do sistema ela vai permitir que o seu sistema não fique vulnerável, como nós falamos na primeira aula, não tenha falhas, tanto de segurança e monitoramento, quanto de execução de dados, de correção de dados, né? Às vezes um aplicativo, um software do próprio sistema está com algum erro, vem uma atualização e corrige aquele erro. Então, nós devemos atualizar basicamente por causa disso. É uma das formas da gente proteger, mesmo antes de comprarmos soluções especializadas como antivírus e firewall. Então, o próprio sistema operacional ele te protege, né? Atualizando o sistema operacional, aqui na apostila eu demonstrei a atualização do sistema operacional Windows 10, tá? Aqui, para enriquecer ainda mais, para a gente ficar com dois exemplos, eu vou fazer através de um Windows 8. Então, basicamente, eu irei aqui no menu iniciar, né, no antigo menu iniciar, e digitarei aqui para buscar o Windows Update. Vou dar lá digitar. Já vai aparecer aqui para mim que eu já estou com ele aqui aberto na tela. Um Alt Tab. Está aqui o nosso Windows Update. Deixei aqui até umas atualizações para serem feitas, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, por exemplo, no seu computador, você vai clicar em procurar atualizações, ele vai fazer toda uma varredura no site da Microsoft, tudo, e vai te mostrar o que tem para atualizar. No meu caso aqui eu tenho 54 atualizações importantes disponíveis, 75 opcionais. Acaba que todas são importantes, né, se a gente for olhar. Então essas 54 atualizações, ela está restando aqui em 2 MB. Ou seja, dentro desses 2 MB, se eu clicar aqui na 54, ele vai me mostrar o que será baixado. Então nós temos aqui, por exemplo, atualização de segurança, de framework, temos aqui a atualização de segurança para o próprio Windows 8.1. Então você vê, como eu disse, a maioria das atualizações são para segurança. Então por isso que o próprio sistema também é considerado um protetor assim, de seus dados, né? Olha, ferramenta de remoção de software mal intencionado. Então, isso aqui, assim que acabar a videoaula, eu vou colocar para fazer. Tá ok? Nós paramos aqui na primeira videoaula sobre aplicativo de prevenção e detecção de vírus. Falaremos aqui dos principais antivírus gratuitos e dos principais antivírus pagos, tá?
só uma amostragem, obviamente que o universo é muito grande de softwares para essa finalidade, tá? Um dos principais que nós temos é o Avira que é free, é um antivírus gratuito. Abaixo nós teremos aqui na nossa apostila um link para o site Olhar Digital, o qual ele compara, eles fazem um comparativo muito interessante, muito completo sobre os antivírus gratuitos. E eles concluem que o principal gratuito disponível aqui no Brasil é o Avast, que é o que nós iremos utilizar para fazer a nossa instalação e a nossa demonstração de utilização de um antivírus. Então, um dos principais gratuitos é o Avira, está aqui o link para download. O segundo principal, porém, para quem é um pouquinho mais antigo na internet, tem um certo receio, né, que foi um dos primeiros assim, difundidos aqui no Brasil, que é o AVG, mas hoje em dia já não há tanta preocupação, que a empresa passou por uma remodelagem, está tudo bem atualizado. Como eu disse, o Avast, que é um dos principais, um dos considerados melhores por vários sites aí especializados no Brasil, TecTudo, Tecmundo, Olhar Digital, através dele que a gente fará a instalação do antivírus e aprenderemos também a varrer, para quem nunca teve a oportunidade, tá? A varrer o computador, que é uma força de expressão, obviamente. Falando agora dos pagos, o Kaspersky é um antivírus russo, ele está sempre na lista aí dos top 3 dos antivírus mundiais. Os antivírus gratuitos que nós temos anteriormente, eles também possuem versão pagas, tá? Porém não é digamos assim, o foco principal. O que diverge uma versão gratuita de uma paga? Obviamente recursos. Sempre a versão gratuita será assim mais básica, digamos, e as versões pagas eles complementam com muita coisa. Nem sempre também complementam com coisas realmente úteis para o pessoal. Muitas vezes tem aquela boa e velha, entre aspas, encheção de linguiça, né? Fazendo com que o usuário compre, mas a maioria das vezes realmente compensa assim, pagar e comprar. Fiz umas anotações aqui de preços. O Kaspersky ele gira em torno de 60 a 250 reais as versões dele. Isso para o primeiro ano, tá? No segundo ano pode haver um reajuste, um ano de licença que você tem com direito a tudo, lá depende da versão que você paga. Tem versões de 60 a 250 reais. O McAfee também está sempre aí entre os top 5, top 3 dos antivírus. A versão dele mais básica varia em torno de 40 reais no primeiro ano. Depois sempre há um reajuste. Todos estão linkados, tá, para download em suas páginas principais. E o terceiro, um dos mais conhecidos pagos, é o Symantec Norton, também das antigas, assim como o AVG, um dos mais conhecidos. O Norton é bem clássico e a versão básica dele de entrada, que a gente chama, que é a primeira, custa em torno de 70 reais. Vamos falar então do nosso download e instalação do antivírus Avast. Como eu disse, nós escolhemos o Avast aqui para demonstração, que é considerado aí um dos principais por vários sites especializados, tá? Aqui está onde o link onde eu falei que tem um comparativo sobre os principais antivírus gratuitos realizados pelo Olhar Digital, que é um dos sites mais credenciados do Brasil sobre tecnologia, né? Basta vocês clicarem, abrirá o link aqui, que tem uma matéria, né, em vídeo e também a parte de texto, onde eles fazem o comparativo. Compararam a Avast, o Sandbox, a Avira, Cômodo, e aqui no final eles concluem. Falam que é difícil, apertada, mas entre pontos fortes e pontos fracos, o Avast venceu o comparativo entre todos eles. Sugiro que assistam aqui a matéria, é bem interessante. Voltando então, para a gente baixar o nosso antivírus, o Avast, inicialmente temos de acessar a página dele, também está linkado aqui. Quem não quiser, basta ir no Google digitar Avast, que já será direcionado à página em português.
será aberta essa tela, melhor antivírus gratuito, alimentado por você. O que significa esse alimentado por você? Um antivírus ele é atualizado através das falhas dos vírus que os usuários sofrem os ataques. À medida que os usuários sofram os ataques, ele será alimentado. Então, quanto mais popular, digamos, mais completo tende a ser o antivírus, né? Por quê? Porque quanto mais popular, mais chance de ser vulnerável, mais chance de ser vulnerável não, desculpa, mais chance de ser atacado, muitos computadores utilizando, mais pessoas alimentará esse banco de dados do antivírus. Aqui até eles citam, né, no site oficial 400 milhões de pessoas. Então vocês imaginam 400 milhões de pessoas mandando automaticamente um feedback para a empresa, para alimentar aquele banco de dados de segurança. Então, aberta a tela, vocês vão clicar aqui em baixar antivírus gratuito. Segunda tela. Já vai te dar aqui o passo a passo do que você tem que fazer. Salve o arquivo abaixo, abra o arquivo de instalação, siga as instruções de instalação. Ele vai abrir aqui um executável. Eu vou mandar salvar esse executável. Escolher o local onde eu quero salvar e logo em seguida mandar executar executar esse aplicativo. Aqui eu já havia feito o download, então tem 2 instaladores. Não vou fazer a instalação propriamente dita, porque ela varia de computador para computador a velocidade, mas inicialmente, basicamente mandar executar, ir lendo os termos, avançar e assim por diante, tá? Não tem segredo ali na instalação, somente depois que você instala que ele tem algumas particularidades. Essa é a tela principal aqui do Avast, certo? Ele já fala que você já te dá a opção logo de cara aqui para você executar o escaneamento inteligente. Basta a gente dar um clique, ele já vai começar a verificar todo o seu computador. Vai verificar se tem senha fraca, se tem software vulneráveis e assim por diante. Eu vou parar aqui para a gente mostrar as outras funcionalidades. Aqui na opção proteção, ele tem aqui, escolha o melhor escaneamento para você. Você tem a opção de clicar, escanear, direcionar aqui o que você quer escanear. Módulos principais, você tem a opção de escolher as principais defesas, ligar ou desligar aqui, por exemplo, escaneie qualquer arquivo adicionado ou aberto em seu PC. Você acha que seu computador está ficando lento, pode ser esse tipo de monitoramento também, porém é muito importante deixar ligado, né? Outros modos, modo de internet, modo de e-mail. Cofre de vírus, são ameaças bloqueadas. Seu computador detectou, é o conhecido como quarentena, né? Das antigas, muito tinha esse nome de quarentena, onde você isola quem está doente, digamos assim. Não vejo muita utilidade, sinceramente, em um arquivo de quarentena, em um cofre de vírus. Acredito que assim que você seja notificado dessa infecção, é ideal você já deletar esse vírus. Verificador de Wi-Fi, ele encontra problemas também na sua rede, são os adicionais aqui do Avast, né? Vai monitorar a sua rede, ver se tem alguma coisa vulnerável e assim por diante. Vou parar aqui para a gente dar seguimento. Atualização de softwares. Ele te mostra o que tem de desatualizado no seu computador em relação a software. O computador do professor tem bastante coisa desatualizada. Esse não é meu computador principal. Até que não, né? Poucos programas. E aqui você tem a opção já de mandar atualizados selecionados. Ele já vai direto fazer um link no site do software e já vai baixar a versão mais atual. Modo ransomware, que é um dos últimos vírus aí famosões, digamos assim. Ele tem um módulo só para ele, tamanho foi a repercussão desse vírus, né, que roubava dados, sequestrava dados. Aliás, é uma nova forma que está tendo de vírus, né, sequestro de dados. O que acontece? Assim que você é infectado, automaticamente você recebe uma informação na sua tela que seus dados foram sequestrados
E caso você queira de volta, você terá que pagar uma quantia, geralmente em bitcoins, que é a moeda virtual aí, né, mais conhecida, e para esses dados serem devolvidos. Não recomenda-se o pagamento, tá? Recomenda-se, como a gente vai ver na apostila mais à frente, que você tenha um backup desses dados, não caia nessa de ceder a esse tipo de marginalidade. Logo em seguida a gente tem aqui alguns links, tá com cadeadinho porque a gente tem que baixar, tá? Geralmente eles vão ser pagos também, é o que eu disse, nem só porque é gratuito, tudo é liberado, né? Ele tem o Firewall, tem o site e tem o Sandbox. Firewall a gente vai falar já já. Privacidade, ele gerencia suas senhas, gerencia aqui sua webcam, impedindo que você seja espionado. Existem também vírus que espionam através da webcam, mesmo muitas vezes até com o computador desligado. Pasmem. Somente com a bateria, tem software malicioso que consegue monitorar sua webcam. E aqui ele mostra também, tem aqui o link para alguns softwares também de monitoramento, assim como a gente falou de CPUs na primeira aula, alguns indicados aqui da mesma empresa do Avast. Reduz a panes no computador, modo games e assim por diante. Também tem um link aqui para você ativar no seu dispositivo móvel, no seu celular Android ou iOS. Você clicando, ele vai direcionar para a Play Store ou para o seu iCloud, né, para você fazer o download aí da Apple Store, para você fazer o download do antivírus para o seu celular. Então, basicamente, nós temos aqui a primeira tela, estado, e um escaneamento inteligente. Temos também a opção de configurações do antivírus, tá? Isso aqui recomendo, quanto mais a gente fuça, entre aspas, mais a gente aprende, né? Então esse é o nosso antivírus Avast, tá ok? Nossa quinta aula é sobre backup de dados. Pegando aqui a nossa apostila como referência, backup de dados é uma cópia de segurança, tá? É um termo em inglês, né? Muito utilizado, praticamente já ficou aportuguesado, aí, digamos assim. Todo mundo entende que backup é uma cópia de segurança de seus dados. Aí pode ser dados pessoais, dados empresariais e assim por diante. O objetivo é se resguardar, unicamente é isso. Por exemplo, em política de segurança, coisa que vocês verão aí para quem realmente vai seguir a área de tecnologia, espero que todos sigam, existem até regras. Por exemplo, você não deve fazer o backup de seus dados em uma empresa, um banco. Não deve realizar o backup no mesmo local, em caso de incêndio, por exemplo. Então, é recomendado que você faça esse backup em outro local até. Hoje em dia, com o armazenamento em nuvem, né, isso já é feito, salvo em um servidor que você nem sabe onde fica, né, de uma grande empresa. Então, é uma forma bem segura aí também de ser realizado um backup. Basicamente, a gente vai falar aqui dos tipos de backup, né? Backup no computador. Aqui nós temos uma definição na apostila, tá? Eu coloquei um link do site TechTudo, do excelente site TechTudo, para os melhores programas para fazer backup. Nós utilizaremos o Cobian Backup aqui como demonstração nessa aula. Aqui também um backup no pendrive, já seria, por exemplo, em dados pessoais, né, de pequena quantidade, digamos assim, pequeno tamanho. Também programas aqui úteis do TechTudo para a gente fazer o backup. Através de um HD externo, é uma ótima dica também ter um HD externo como backup. E o backup em nuvem, que nós temos várias opções aí gratuitas, né? O Google Drive, o Dropbox, o OneDrive, gratuitos inicialmente, né? Como a gente sempre diz. Depois, se você quiser uma capacidade maior de armazenamento, uma potência maior, você tem que pagar. Mas são bem úteis, né? Além disso aqui tem o Mega, né? Eu utilizo o Mega, vocês podem ver, está instalado aqui na minha máquina. Tenho lá 50 GB free. Estou utilizando 15 GB hoje, é sincronizado com uma pasta aqui do meu computador, tá? E já faz esse serviço automático. Eu atualizo essa pasta, já sobe tudo para o Mega automaticamente. Como eu disse, essa é a nossa última semana, né? Então aqui o fim da nossa disciplina, de softwares utilitários.
Vamos fazer uma demonstração aqui então, uma pequena videoaula sobre o Cobian Backup. Para quem não conhece, o Cobian é um software gratuito também, tá? Supre bem as necessidades aí diárias e de uma pequena empresa. Então vamos realizar aqui o download, vou mostrar aqui para vocês. Pega aí seu navegador, pesquisa. Como eu já disse em outras aulas, sempre tentar fazer o download do site principal, né, do site oficial do próprio software. Então vamos clicar aqui, Cobian. Apesar de simplório, assim, aparência, né, não é um site tão apresentável, é bem útil esse software, tá? Você vai clicar aqui em Cobian Download Here. Essa aqui é a última versão dele, né, a versão para Windows. Eu já fiz aqui para facilitar, tá? Para a gente não perder tempo, já fiz aqui o download. Então esse é o instalador deles, vamos executá-lo. Vai começar a extrair os arquivos aí de instalação. A instalação é bem simples, tá? Bem fácil também, que eu vou permitir que ele tome conta do meu computador por alguns instantes. A primeira coisa que a gente faz é definir a linguagem. Vou colocar aqui um português brasileiro, né? Para facilitar. Tem aqui o nosso guia, recomendo que todos leiam, tá? Dando boas-vindas, falando o que você pode fazer aí com o software. Vamos clicar no próximo. Aqui as condições de uso. Está falando aqui, ó, que é para uso particular, não é para uso empresarial. Então eu aceito as condições. Próximo. Aqui os atalhos, né? Criar ícone no menu iniciar. Para ficar mais rápido eu vou desmarcar, tá? Instalar o requisitor de cópia de sombra de volume é uma opção mais avançada. Ele vai copiar até arquivos ocultos dentro das suas pastas, do seu sistema. Eu vou desmarcar porque não é o nosso caso aqui de demonstração, né? Vamos dar um próximo. Aqui você pode escolher o tipo de instalação, aplicação, auto-iniciar. Auto-iniciar vai da necessidade de cada um, né? Vou deixar como um serviço mesmo e vou instalar como uma conta normal, ou seja, eu estou dentro de uma rede, né? Então eu tenho um usuário e uma senha. Então vou digitar aqui meu usuário, minúsculo, né? E a minha senha. Auto-iniciar a interface do usuário, pode deixar marcado, tá? Próximo. Está falando aqui se você está pronto para instalar, para clicar no instalar. Vamos lá. Aqui ele vai descompactar os arquivos dele lá no meu C2 pontos, né, como todo software faz. E logo em seguida vai terminar aí a instalação. Eu vou deixar no fórum ou na tarefa dessa semana os meus contatos, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí, pode entrar em contato, fica à vontade. Tá? Deixar a rede social lá também. Agora aguardar 3 segundos, 2 segundos, que ele já vai terminar a instalação. Já dá lá o bem-vindo ao Cobian. Terminou a instalação, o programa foi instalado com sucesso. Vamos dar um fim. Notem que já vai ser criado um ícone aqui, na sua barra de tarefas. Vamos fazer uma demonstração então. Vou dar um botão direito, abrir. Essa é a interface do Cobian, tá? Recomendo aí para quem gosta, pegue o manual, leia. Aqui nós vamos simular somente uma nova tarefa, ou seja, eu vou criar aqui uma rotina de backup para ele. Então é nesse botão aqui, bem auto-intuitivo, ó, criar uma nova tarefa. Eu vou dar um nome para minha tarefa, eu vou colocar aí backup teste. Grupo. Você pode adicionar um grupo, por exemplo, dentro de uma rede ou deixar sem grupo mesmo. Eu vou deixar sem grupo. Deixar essas opções aqui habilitadas, criar backups separados, utilizar. Essa cópia aqui também de volume eu recomendo para quando vocês forem fazer, pode deixar, mas ela demora um pouco mais. Para encurtar a videoaula eu vou desmarcar. Tipo de backup completo, vou deixar completo. Aqui o arquivo, eu vou definir qual arquivo eu quero fazer backup e para onde vai esse backup. Então eu vou adicionar aqui um arquivo ou diretório, um FTP, que é um File Transfer Protocol, né, que está na internet. Vou salvar uma pasta, um diretório.
Vamos lá. Selecionar uma pasta qualquer aqui da minha área de trabalho. Vou selecionar, por exemplo, o edital 4 de 2018. Ok. Então, eu defini aqui a origem, da onde vai ser criado esse backup. O destino, vou também escolher um diretório, uma pasta. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um HD externo espetado, apareceria aqui para mim, eu poderia criar essa rotina no HD externo, né? Como eu não tenho aqui no momento, eu vou criar mesmo na minha área de trabalho. Vou criar só uma nova pasta para a gente só demonstrar, tá? Então, vai chamar backup Cobian. Vou dar um OK. Então, esse backup vai ser realizado dentro dessa pasta. E aqui é o terceiro passo básico assim, e essencial, que é o seu agendamento. Como que você quer que esse backup seja realizado? Então, nós temos aqui a opção diário, semanal, mensal, anual. Vou deixar aqui diariamente. Então, ela não vai habilitar essas opções aqui, porque diariamente não precisa você escolher segunda, terça, né? Aqui você vai escolher somente a hora. Então, são 5h04. Hoje é sabadão, estamos aqui trabalhando, né? Faz parte do processo de ensino-aprendizagem, do show também. Então, eu vou escolher aqui 17, vou colocar 17h05. Vou dar um OK rapidamente. Está criada a minha nova tarefa. Certo? Aqui ele vai te dar detalhes do que você fez. Eu vou fechar aqui rapidamente para mostrar que ele vai iniciar sozinho, tá? Então, assim que mudar aqui a hora para 17h05, já vai ser iniciado o meu backup. Vamos aguardar aí um minutinho. Geralmente, quando a gente aguarda, esse minuto é bem longo, né? Configurando esse backup diário, você pode ficar tranquilo e basta conferir, né, vez ou outra. Olha lá, mudou para 17h05, já deu a mensagem. Cobian backup, backup iniciado. Como é um arquivo pequeno, uma pasta pequena, ele não vai demorar, certo? Já terminou o backup. Caso fosse aí um diretório de 10 GB, 20 GB, demoraria. Aí é recomendado, por exemplo, você deixar o computador ligado, o computador da empresa, se for o caso, e agendar para fazer esse backup depois que todo mundo vai embora. Eu vou dar um OK e vou verificar lá na minha área de trabalho se realmente foi realizado o backup. Então está aqui a pasta, né, que eu criei, backup Cobian. Vou olhar lá dentro, está lá minha pasta. Edital 4 foi realizado no dia 12/5, às 5h05. Então foi um backup completo. Eu abro, está aqui a minha pasta com o backup realizado. Tá ok? Isso aqui, como eu disse, né, é recomendado até a gente fazer isso de forma externa, né? Você escolhe um HD, um pendrive, cria essa rotina e executa isso, deixa aí configurada essa tarefa. Você pode configurar mais tarefas, tá? Basta você dar um novo aqui, criar de outro local, outro horário, outro arquivo e assim por diante. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.